Olá, pessoal! Bom, chegamos na nossa aula número 6 do nosso curso introdutório de produção textual acadêmica. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o gênero acadêmico artigo. Bom, o que é um artigo? De forma direta, um artigo é uma apresentação sintética de resultados de uma pesquisa sobre um problema específico. A ABNT definiu o artigo como uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Em linhas gerais, o artigo é uma publicação que apresenta os resultados de uma pesquisa. Os temas dos artigos podem ser diversos, desde relatos de experiência até construções completamente teóricas. E qual é o objetivo do artigo? Bom, o objetivo central de um artigo é contribuir, divulgar e publicizar os resultados de uma pesquisa. De forma geral, os artigos são publicados em anais de eventos, em revistas científicas ou em periódicos, como, por exemplo, o periódico da CAPES, o Cielo e o Google Acadêmico. Os artigos podem ser publicados por qualquer pessoa, desde que se observe as regras do local de publicação e desde que o artigo submetido tenha sido aceito para a publicação. E para que se escreve, Para que serve um artigo? Bom, ainda que tenhamos a tendência de entender que os livros, eles são fontes de pesquisas mais confiáveis, os artigos científicos têm um papel fundamental na difusão da ciência. Então, em primeiro lugar, o artigo científico é um tipo de trabalho muito importante em termos de conhecimento, já que aglutina muitas informações e ideias novas de uma forma mais dinâmica e objetiva. Basta você pensar que em um livro você vai encontrar a ideia de poucos autores, enquanto em um artigo você vai encontrar toda uma construção com variadas fontes, ou seja, com variadas ideias de variados autores. Além do mais, os artigos científicos são utilizados na graduação e na pós-graduação como forma de avaliar estudantes e medir a produtividade de bolsistas e também medir a produtividade dos alunos dos próprios cursos. Deste modo, aprender a escrever artigos científicos ainda na faculdade pode te ajudar a alcançar boas notas nas disciplinas, entender melhor determinados assuntos e, posteriormente, em processos seletivos de mestrado e doutorado, ou bolsas de estudo, em outras universidades ou em universidades do exterior, por exemplo. O artigo científico também é um bom caminho para começar na iniciação científica. Entretanto, não há apenas um modelo de artigo, De maneira geral, exige-se que cumpram as regras da ABNT. Mas essa não é uma regra sem exceções. Além do mais, nem mesmo a ABNT estabelece uma estrutura obrigatória para o artigo científico, então é oficial. Cada formato de artigo atende aos objetivos e às metodologias específicas da instituição de ensino. Então, as regras para os artigos científicos, elas não vêm necessariamente da ABNT. Assim, é importante que os editais de revistas ou congressos especifiquem quais são as normas para se seguir. Mas, um artigo, ele possui alguns elementos, Ainda que a estrutura dele dependa muito do destino, que ele vai ter, mas ele possui ali alguns elementos que são essenciais na hora de se produzir um artigo. Então, a estrutura de um artigo ela depende muito de qual será o destino dele. Por exemplo, caso você queira publicar periódicos como o Cielo, você vai ter que seguir as orientações e as regras do edital do periódico. Caso você queira publicar em anais de evento específico, você deve consultar as normas específicas desse evento.
Mas como eu falei, né, existe uma estrutura básica que ela pode ser seguida, que ela deve, pode não, né, ela deve ser seguida. E essa estrutura é importante porque ela te lembra os tópicos importantes e indispensáveis de um artigo. E aí, qual é essa estrutura? Bom, o artigo tem que ter um título. E um bom título ele deve informar de forma clara qual é o tema e o objetivo do artigo. Assim, né, para você poder elaborar um bom título, você deve compreender conceitos-chave do tema. E aí, em nota de rodapé, você pode escrever a finalidade do artigo. Por exemplo, artigo científico apresentado para a matéria tal ou para evento tal. Então, o título é o primeiro item, né, indispensável na estrutura de um artigo. O segundo é o nome dos autores, tá? Você deve colocar o nome do autor ou dos autores no artigo. E o autor do artigo, ele deve ter o seu nome acompanhado de uma nota de rodapé com um breve currículo e o endereço de e-mail. O terceiro item, né, da estrutura de um artigo, mas esse não é indispensável, né, ele não é essencial, ele é um item opcional, é a epígrafe. O que é a epígrafe? A epígrafe é uma frase de uma música ou de um livro que serve para apresentar o tema ou para situar o contexto e a motivação do seu artigo. Em quarto lugar, né, o artigo ele tem que ter um resumo e um abstract. Embora o resumo seja um texto curto, ele tem alguns detalhes na sua construção. Isto porque quanto menor o texto, mais difícil é para aglutinar todas as informações necessárias. Então, em linhas gerais, você deve expor o tema, o problema de pesquisa, os objetivos, a metodologia e os resultados alcançados. O ideal é que com a simples leitura do resumo seja possível identificar os pontos centrais da sua pesquisa. E aí, o que é o abstract? O abstract vem a ser a versão em inglês do resumo. Alguns periódicos e instituições de ensino aceitam também em outros idiomas, né? Não somente no inglês, mas também no espanhol ou no francês. Outro item indispensável na estrutura do seu artigo é as palavras-chave ou, né, ou a keyword, né? Keyword é palavra-chave em inglês. Então, as palavras-chave elas devem ser antecedidas da expressão palavras-chave e elas devem ser separadas entre si por ponto e vírgula. E as keywords são as mesmas palavras-chave, só que em inglês ou na outra língua que você tenha optado por escrever o resumo. As palavras-chave servem para indexar o artigo, isto é, elas servem como mecanismo de busca por temas científicos. E aí nós vamos para o sexto tópico de uma estrutura de um artigo, que é indispensável também, que é a introdução, o desenvolvimento textual e a apresentação de resultados, e, por fim, a conclusão do artigo científico. Esse é o sexto tópico, tá? Esses 3 tópicos que eu falei, introdução, desenvolvimento textual e apresentação de resultados e conclusão do artigo científico, são 3 tópicos que estão dentro do conteúdo do artigo científico. E o conteúdo do artigo científico é um item indispensável na estrutura do seu artigo, até porque sem o conteúdo não tem artigo. Então, na introdução do seu artigo científico, né, a introdução ela tem o objetivo de situar o leitor no contexto do tema, oferecendo uma visão global da pesquisa, além de esclarecer as delimitações e a abordagem do artigo. A introdução também compreende
os objetivos e as justificativas do artigo. A intenção é que, com a leitura da introdução, né, a pessoa ela consiga identificar o que você trabalhou, por quê e como. Depois vem o desenvolvimento textual e a apresentação dos resultados. O desenvolvimento do artigo é toda a parte teórica que apresenta o referencial teórico sobre o tema e as discussões e construções de ideias. Aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer uma exposição sobre as teorias necessárias para entender e esclarecer o problema. Nesse aspecto, a revisão de literatura visa desenvolver as contribuições teóricas a respeito do tema. Então é importante... Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Do tema. Então é importante expor os argumentos de forma explicativa, didática, construindo uma conversa entre as ideias dos autores das fontes de pesquisa. Você deve demonstrar conhecimento da literatura básica e do assunto central. Isso é imprescindível. E aí você vai fazer a conclusão do seu artigo, né? Que você vai apresentar as conclusões e as descobertas da sua pesquisa de forma clara e objetiva. E, na conclusão, você também pode retomar algum resultado ou alguma discussão. Assim, né, você vai relacionar diversas ideias e argumentos aos principais resultados em forma de síntese, com comentários adicionais e as contribuições da pesquisa. No entanto, atente-se para o fato de que a conclusão é o fechamento. Então, você não deve inserir novos dados, novas informações que já não tenham sido apresentados anteriormente. Então, quando a gente fala que você pode retomar algum resultado ou alguma discussão, obviamente é algum resultado ou alguma discussão que você tenha feito anteriormente em algum momento do seu artigo. Não pode jamais inserir um novo dado ou uma nova informação ali, porque vai parecer que aquela informação brotou do nada ali na conclusão do seu artigo científico. E por fim, né, o último item que é indispensável para o seu artigo científico é a referência, né? Você vai dizer ali quais são os seus textos de referência que serviram para identificar, né, para te ajudar na sua pesquisa, né, que foram utilizados no seu trabalho. E aí você vai colocar ali, né, de acordo com as normas da ABNT, que também tem na apostila, tá? Na nossa apostila complementar, no nosso material complementar, lá tem como você deve colocar as referências de acordo com as normas da ABNT. E aí, como é que você pode fazer um bom artigo? Bom, para você fazer um bom artigo, você vai seguir ali alguns passos, né? Primeiro, você vai delimitar
a hipótese. O tema da tua pesquisa, ele não pode ser um tema amplo, porque isso abre brecha para que os questionamentos acerca do teu trabalho sejam diversos, entendeu? Então, assim, o correto seria você pegar um tema e fazer um recorte daquele tema para ser o seu objeto de pesquisa. Porque se você escolhe um tema muito amplo e você não delimita ele, você pode acabar comprometendo a qualidade da sua pesquisa, né, do seu trabalho. Por exemplo, o tema letramento. A gente sabe que o tema letramento ele é um tema muito amplo. Ele tem diversos campos, diversas áreas. Então, o ideal é que se você for fazer um artigo sobre um tema letramento, você faça um recorte de uma área, né, desse tema, para você poder fazer a sua pesquisa, o seu artigo, ali dentro daquele recorte. Porque, como eu já falei, o tema letramento é um tema muito amplo, então pode ser que você não consiga abordar na totalidade dele. E aí, isso com certeza vai comprometer a qualidade do seu trabalho. Então, não se preocupe em, eu quero fazer sobre esse tema e, assim, nossa, vou fazer sobre letramento, porque letramento é uma coisa que tá em alta, uma coisa que tá em voga, uma coisa que todo mundo tá discutindo. E aí, vou fazer sobre letramento. Mas aí você vai lá e você não delimita o que você quer pesquisar dentro do letramento. E aí, isso pode acabar te prejudicando, ao invés de te destacar, digamos assim. Então, o primeiro passo para você fazer um bom artigo é você delimitar a hipótese. Depois, você deve escolher o tipo de pesquisa. Depois, você tem que se preocupar com a estrutura do artigo. E aí, vai ser necessário que você consulte as normas da ABNT, porque apesar de a ABNT não dar uma estrutura pré-pronta, mas existem, né, algumas coisas, ela apresenta algumas normas que devem ser seguidas. Então, você deve consultar as normas da ABNT. Você deve escrever de forma assertiva e objetiva. Você deve evitar erros de gramática, entendeu? Faça diversas revisões gramaticais no seu artigo, né? E elimine todos os erros de digitação. Você deve conhecer o local que deseja publicar, né? Se você deseja publicar. E aí você tem que ler materiais sobre o tema que você vai escrever. Você tem que divulgar apenas dados verdadeiros, nada de inventar análises e dados mirabolantes, ou fazer surgir ali uma coisa, né? Porque na sua cabeça fez sentido, então você coloca ali, mas na verdade não acrescenta em nada. Então, você tem que divulgar apenas dados verdadeiros. Você tem que se preocupar com a questão do plágio, ok? É fundamental tomar todos os cuidados necessários para evitar o cometimento de plágio. E para isso, você tem que fazer as citações de forma correta. E com relação às citações de forma correta, você pode estar consultando na ABNT, porque lá eles têm as normas de citações. E você deve utilizar a voz passiva, né? A voz passiva ela não é predominante no gênero acadêmico. Quer dizer, você deve evitar utilizar a voz passiva, né? Porque ela não é predominante no gênero acadêmico. Então, se você for utilizar ela, ok, utilize, mas tenha muito cuidado. E aí eu vou mostrar para vocês agora um breve resumo, né, acerca das normas da ABNT para o artigo. Então, as normas da ABNT para artigos científicos estabelecem um padrão básico de margem, espaçamento, parágrafo e tamanho da fonte, conforme essa imagenzinha que está aparecendo aí para vocês. Então, a margem superior ela tem que ter 3 centímetros, a margem inferior
2 centímetros. A margem direita tem que ter 2 centímetros, a margem esquerda, 3 centímetros. O espaçamento tem que ser o padrão, de 1,5. E o espaçamento de estação longa também é o padrão, né, que é de 1. E o parágrafo é de 1,25. Como eu falei para vocês no começo, né, lá na nossa primeira aula, a leitura do material complementar, né, a leitura do material disponibilizado é indispensável, ok? Lá vocês vão encontrar de maneira muito mais detalhada a abordagem de algumas das normas da ABNT. Então, não fiquem somente com as aulas gravadas. Baixem o material complementar e se debrucem em cima dele, ok? Nós estamos chegando agora ao fim do nosso curso introdutório de produção textual acadêmica. Eu espero que, com a leitura do material complementar e com essas aulas, espero que vocês consigam, né, ter ali uma breve noção acerca de como funciona os gêneros acadêmicos, né, e de como você pode se inserir de maneira efetiva na comunidade universitária por meio do conhecimento dos gêneros acadêmicos que a gente trabalhou aqui, ok? Muito obrigado por me acompanharem durante essas 6 aulas e eu espero que seja de grande ajuda para vocês. Obrigada! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!